Bom dia, bom domingo para você. Hoje, dia 5 de março de 2023. Quero compartilhar algo que está no meu coração, principalmente durante essa semana. Nós estamos no mês de março. Esse mês de março me traz à lembrança algumas memórias do meu pai. Meu pai ele faleceu há 3 anos atrás, no dia 17 de março de 2020. E nesse período eu tenho lembrado dele, tanto pela passagem dele e também por alguns fatos que têm acontecido na sociedade brasileira nessas últimas 2 semanas, me fizeram lembrar bastante dele. Meu pai era um homem preto, piauiense, nascido no interior, na roça, criado na dureza do trabalho agrícola do sertão. E ele era originário de uma comunidade quilombola chamada Riacho dos Negros, no município de São João do Piauí. E ele trouxe com ele, mesmo tendo saído de lá muito jovem, muito novo, como um retirante mesmo, né? Ele trouxe junto com ele essa bagagem, essa memória ancestral e afetiva desse lugar onde ele foi criado. E junto com isso uma grande e imensa resiliência e resistência, da qual eu conheço poucas pessoas que têm essa resiliência, essa resistência. Meu pai faleceu aos 91 anos de idade, como eu falei, há 3 anos atrás, depois de enfrentar 11 anos de um tratamento de um câncer de próstata. Quando constatou o câncer, ele já tinha 80 anos, então ele não podia mais fazer cirurgia. E ele passou esses 11 anos com uma resistência, uma resiliência impressionantes. Eu tenho lembrado dele nesses dias. Tenho lembrado dele também de cenas da minha infância, aqui em Brasília, DF, onde ali no final dos anos 70, meu pai era aposentado da Polícia Militar, mas trabalhava com corretagem de imóveis. E ele sempre foi alguém amante das artes, amante da música, né? Um pé na boemia. E ele sempre trazia alguns LPs, alguns discos de vinil, né, para nossa casa, para colocar na antiga chamada Rádio Vitrola, que era um móvel imenso, né, que eles trouxeram do Rio de Janeiro, ele e minha mãe, quando vieram de lá para cá na década de 60. Então esse móvel era a nossa diversão quando crianças, né. E dos 3 filhos, eu, o mais novo, sempre fui aquele que mais usava essa rádio vitrola, de pegar os discos de vinil e botar e tal. Às vezes arranhava algum, né? Normal. Mas eu gostava de passar horas e horas ouvindo MPB, música clássica, jazz. Eram os discos que ele comprava. Era Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, e discos de música clássica também, discos de orquestra, discos de piano. E eu ouvia bastante aquilo ali, e isso despertou em mim uma paixão e um gosto pela música, né? E nesses dias eu estava lembrando de uma música, do trecho de uma música que era cantada pelo Milton Nascimento, junto com Chico Buarque, que diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Esse refrão ficou na minha cabeça e faz parte da minha memória musical, afetiva e da infância, né? De ouvir essas composições desse teor. E essa em especial me lembrou bastante uma situação que nós temos vivido hoje como Brasil, como sociedade brasileira, e da qual eu tenho meditado bastante em cima disso, que foi a recente descoberta em lavouras de vinho no Rio Grande do Sul de trabalho análogo à escravidão. Me chocou a dimensão desse problema. Não eram 2 pessoas, não eram 7 pessoas, eram 207 pessoas resgatadas
de trabalho degradante, humilhante, aviltante à condição humana dessas pessoas, envolvendo aí um componente forte de xenofobia contra os nordestinos, e eu, como filho de pais nordestinos, não posso deixar de me compadecer dessa situação, envolvendo aí um componente de racismo estrutural, de um escravagismo que ainda adoece as relações de trabalho e as relações sociais no nosso país. Então eu associei imediatamente a figura do meu pai, que veio de um meio também escravagista, rural, mas pela graça de Deus conseguiu vencer na vida, né? E associei também a essa ganância, essa coisa terrível que leva a gente a desumanizar as pessoas, em especial os trabalhadores, né? O galho fraco dessa história toda. Isso me dói bastante, porque hoje, na minha atuação profissional, eu sou agrônomo de formação e eu trabalho na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, justamente com a pauta da produção. E justamente ali na FUNAI, eu acompanho os projetos de produção na região sul do país. Então, nas coordenações regionais que ficam em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, além da surpresa, que talvez você não saiba, existe uma população indígena expressiva na região sul, mas que não é visível dos centros urbanos, nem da região, quanto mais daqui do centro-oeste para cima. Mas essa população está na outra ponta da linha dessa exploração de trabalho análogo à escravidão, porque o que acontece é que muitas vezes nessas terras indígenas do Rio Grande do Sul, do oeste do estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná, as relações internas, né, de produção e de trabalho também são excludentes, imitando as relações do entorno. Isso faz com que uma massa considerável de trabalhadores não encontre ocupação dentro das terras indígenas. E aí, quando chega na época de colheita, colheita da maçã, colheita da uva, colheita do pêssego, essa massa de trabalhadores ela é procurada pelas fazendas para que trabalhem exaustivamente, né, nas ações de produção, de colheita, também nos frigoríficos da região. Então a gente sabe de condições também de trabalho exaustivo, né, de trabalho degradante nessas épocas de colheita. Às vezes a gente que está aqui na cidade não sabe que o copo de suco de uva ou de vinho que a gente toma, a maçãzinha tão bonitinha, né, que vem empacotada lá de Fraiburgo, né, em Santa Catarina, o suco de uva da Serra Gaúcha, a gente não sabe que tem um componente de exploração trabalhista nisso aí envolvido. E quando esse caso veio à tona, há poucos dias atrás, lá das vinícolas da região de Bento Gonçalves, isso me remeteu a essa outra ponta da linha na qual eu trabalho, tentando minimizar e criar sistemas de produção dentro das terras indígenas que sejam mais dignos, né, da condição humana dos próprios indígenas ali. Enfim, essa descoberta me chocou bastante. Inclusive, uma das 3 marcas citadas ali é uma marca da qual eu costumava comprar suco de uva, porque agora não vou comprar mais, né? Isso me chocou bastante. E pelas reações que a gente vê, tanto da Câmara de Diretores Lojistas do município, como da classe política, você vê que é algo que era naturalizado nas relações trabalhistas e não causa espanto, não causa horror, né? Não causa perplexidade que as coisas sejam assim. Então é algo que está muito entranhado na sociedade brasileira. Claro que em alguns lugares mais, outros menos, mas no meio rural eu fico pensando, será que é só na cadeia produtiva da uva e do vinho? Será que na cadeia da maçã também? Será que nos outros produtos? Como é que são essas relações de trabalho? E aí eu faço menção a
coisas que, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, eu tenho orado e tenho clamado. Especialmente nesse último ano de 2022, foi uma oração constante que eu tenho feito. Eu sei que não só eu, né? Mas muita gente tem orado dessa forma. Conectando com a palavra de Deus, nós temos clamado por um avivamento, né? Nós temos clamado por um reavivamento, segundo que a palavra nos diz lá em 2 Timóteo 1, de 6 a 7, reavive o dom de Deus que há em ti. Então existe um reavivamento, sim, que é pessoal e que ele se torna coletivo a partir do momento em que cada indivíduo pessoalmente reaviva o dom de Deus que há nele. E na verdade, avivamento ou reavivamento, ele não é uma inovação, ele é um retorno à palavra de Deus. Retorno a verdades esquecidas da palavra. E quando você vai ler a Bíblia de uma forma completa, integral e íntegra no sentido de não ter viés nenhum para qualquer lado, mas íntegra no sentido de absorver de fato toda a revelação escrita da palavra, você se depara com textos como, por exemplo, Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Eu não vou relatar ele aqui, mas você pode ler aí na tua Bíblia, Tiago 5, de 1 a 6, que para mim descreve exatamente essa situação de exploração do trabalho em condições degradantes. Tiago 5,4 fala, por exemplo, com toda clareza: eis que o salário dos trabalhadores, que por vós, ricos, foi retido por fraude, salário dos trabalhadores do campo, né? Que por vós foi retido por fraude, está clamando. E esses clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, eu creio sim que Deus está promovendo um avivamento na sociedade brasileira. Eu não digo não só na igreja, mas na sociedade brasileira, né? A gente, como cristão evangélico, na média geral, a gente pensa em avivamento como cura, milagre, salvação, poder de Deus, ser cheio do Espírito, aquela coisa toda. Mas a gente esquece que o avivamento não é segundo o que a gente pensa, o que a gente quer. É segundo o que Deus pensa e o que Deus quer. E o que Deus quer é restaurar essa geração antes da sua volta. Ah, para quê? Você está falando que é para ficar tudo às mil maravilhas aqui? Não. É para que o bem que nós experimentarmos aqui seja um anúncio profético do bem que vai haver no mundo vindouro, na Nova Jerusalém, na realidade última e final daqueles que creem e seguem o Senhor Jesus. Então todo bem circunstancial que nós promovermos aqui, por conta deste avivamento em nossa vida, ele anuncia uma realidade futura, eterna e poderosa, que vai vir quando o Senhor consumar toda a obra de implantação do seu reino, né? Então, queridos, para esse momento de agora, o que nós estamos clamando? Nós estamos clamando por avivamento, mas um avivamento que transforme, inclusive, as nossas realidades sociais. Não há contradição nenhuma entre ser cheio do Espírito, fluir nos dons e trabalhar para a melhoria das relações sociais. Esse avivamento, ele testemunha a graça de Deus para fora dos nossos círculos religiosos, para fora dos nossos círculos eclesiásticos, né? Eu creio sim no avivamento e eu tenho clamado, né? Eu tenho clamado, Deus é testemunha. Senhor, aviva os nossos campos, as nossas florestas, as nossas cidades, nossas matas, nossos rios, aviva todo canto deste país, todos os 5.500 e tantos municípios. Eu tenho orado dessa forma e tenho crido num Deus poderoso, inclusive para transformar as relações sociais e trabalhistas, porque é lamentável que alguém morra de miséria e ainda vá sem a salvação para a eternidade. É dupla perda. Então, se nós como cristãos vivemos hoje, podemos fazer algo por isso, nós temos que fazer, nós temos o dever moral de fazer.
Mas você vai poder falar assim, mas o que eu posso fazer como cristão? Você pode sim, porque você não é só cristão, você não vive só no mundo espiritual, você vive nesse mundo aqui agora. E cada um de nós é consumidor, nós somos consumidores. Parece um galho fraco você dizer que, mas o que eu como consumidor posso fazer? Consumo consciente. Consumo consciente é uma ferramenta que o brasileiro, de uma maneira geral, conhece pouco. Mas em outros lugares, em outros países, isso já é bem culturalmente experimentado. Consumo consciente. Você ter a rastreabilidade, a procedência dos produtos que você consome, saber que ele não foi baseado em trabalho infantil, trabalho escravo, que ele respeita as comunidades pequenas e tradicionais onde ele é produzido, que ele tem base em agricultura familiar. Então eu creio sim no avivamento para hoje, carismático, de dons, creio, de poder de Deus. Precisamos urgentemente, mas precisamos de um avivamento que nos liberte de mamon. Essa é a verdade. Um avivamento que coloque mamon no lugar onde ele tem que estar, e não reinando e governando as relações sociais de tal forma que desumanize as pessoas. Então, queridos, eu comecei falando de música popular brasileira e termino falando de avivamento. Não há contradição nessas coisas. São referências que compõem um cenário para isso que eu queria falar para vocês hoje. É um desabafo, é um clamor, é uma oração, é uma angústia, mas como diria o profeta Jeremias, há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Então eu precisava falar para quem quiser ouvir essas coisas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos no começo de uma nova chuva de Deus. Abra o teu coração, deixe Deus trabalhar. Mesmo que você não seja da fé cristã, que está me ouvindo aqui, saiba que tem um povo aqui na terra que vê as coisas de uma maneira mais solidária, de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais humana, né? E que tem clamado para que Deus, na sua soberania, na sua graça, intervenha com seu Espírito Santo, trazendo justiça, paz e alegria a todos os homens. Deus abençoe a cada um. Boa semana, em nome de Jesus. Amém.